Presta muita atenção, meus amigos e minhas amigas. O nosso treinador, Paulo Pezzolano, revelou que tentou a contratação de um meio-campista uruguaio que está no futebol argentino, que tem passagens pelo futebol italiano e que também tem passagens pelo futebol espanhol, jogando por uma equipe de expressão como é o Valência da Espanha. Vocês aí de casa já sabem de quem eu estou falando? Não? Então espera um pouco. Antes de começarmos este vídeo, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que deixem o seu gostei e também se inscreva aqui no nosso canal, caso não sejam inscritos, até porque mostra para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. A meta de like para este vídeo é de 800 likes, mas com o apoio da maior torcida de Minas Gerais. Galera, presta atenção, eu estou falando de Cristian Oliveira, jogador argentino de 25 anos de idade. Renato, eu não conheço este jogador e, para falar a verdade, eu também não conhecia muito do Christian até pesquisar mais sobre ele. O Christian saiu do futebol europeu nesta temporada e o técnico Paulo Pezzolano revelou que um dos alvos do Cruzeiro foi ele. Ele assinou o contrato com o Talheres até o final de 2024, mas já está em rota de saída do clube argentino em menos de 6 meses depois de chegar. O Paulo Pezzolano tentou contratá-lo, ele preferiu ir para o Talheres, ficou por lá por um tempo, mas já está de saída agora no mês 6, até porque não conseguiu ter uma sequência positiva por lá. A revelação feita pelo Paulo Pezzolano foi falada na rádio Esportes 890 do Uruguai, nesta segunda-feira. Ele falou as seguintes palavras, abre aspas: quis trazer o Christian Oliva para o Cruzeiro, mas depois ele acabou fechando com o Talheres e não conseguiu concluir, disse o treinador. Oliva assinou este contrato, como todo mundo já sabe, o presidente do Talheres falou que o jogador está em rota de saída por não ter conseguido se firmar. O meio-campista foi revelado na base do Nacional de Montevidéu, por lá atuou no profissional em 2018 com 43 jogos e 3 gols, foi vendido ao Cagliari da Itália e depois foi emprestado ao Valência da Espanha. Para quem não sabe, galera, ele pelo Cagliari chegou lá em 2018 para 2019, a temporada já estava correndo, então ele jogou pouco. Em 2019 para 2020 ele fez 13 jogos, 2 gols e 1 assistência. Em 2020 para 2021 ele começou bem pelo Cagliari, fez 12 jogos e acabou sendo vendido para o Valência da Espanha, onde ele terminou fazendo 9 partidas. Por lá ele não conseguiu se firmar, ele volta ao Cagliari e faz 5 jogos, até fechar com o Talheres, onde ele no momento ele já tem 11 jogos e 1 assistência. O jogador não se firmou e vai sair. Renato, você acha que é uma possibilidade deste atleta vir para o Cruzeiro, já que ele não deu certo no futebol argentino? Galera, simplesmente duvido muito. Naquela época o Cruzeiro não tinha contratado o Neto Moura. Naquela época o Cruzeiro estava naquela montagem de elenco inicial e precisava de um jogador que pudesse atuar como segundo volante. Poderia ser uma boa? Poderia ser uma ótima para o Cruzeiro, mas hoje nós acreditamos que já estamos bem servidos nesta posição. Não acredito que o Cruzeiro precisa contratar outro segundo volante, que é o caso do Christian Oliva, mas vale a pena ressaltar que sim, o Cruzeiro tentou esta contratação. Para o próximo jogo do Cruzeiro, na sexta-feira, contra o Criciúma, fora de casa, nós com certeza teremos novidade no time titular e também no banco de reservas. Isso porque alguns jogadores podem voltar a ser relacionados, até porque ficaram bastante tempo fora dos gramados e podem voltar a ser relacionados pelo treinador Paulo Pezzolano. Renato, de quem é que você está falando? Primeiro, do lateral esquerdo Matheus Bidu, que estava sendo titular antes de se lesionar, antes de ter aquele desgaste muscular e ter que ficar fora de algumas partidas. Na minha opinião, o Matheus Bidu é até dúvida para o jogo de sexta-feira, porque o Rafael Santos voltou e voltou bem ao time titular do Cruzeiro. Ele que tinha ficado 3, 4 jogos sem ser titular. Quando recebeu a oportunidade, ele foi bem às expectativas que se esperava do Rafael Santos. Nós temos também o Felipe Machado, que eu até perguntei em um vídeo anterior, falando assim, galera, quem aqui sentiu saudades do Felipe Machado? Porque hoje no meio de campo nós temos o William Oliveira, nós temos o Neto Moura e quando precisa fazer uma substituição, nós temos ali o volante Triano. Nós também temos Fernando Canessim que pode fazer esta função. Aí eu pergunto a vocês aí de casa, quem sentiu saudade do Felipe Machado? Que quando se lesionou estava sendo muito utilizado pelo nosso treinador. Nós também temos Léo Paz, jogador que era titular absoluto do Cruzeiro nas primeiras partidas em que ele esteve à disposição. Teve uma lesão muscular, até porque ficou bastante tempo sem jogar
quando começou a jogar já tinha aquela intensidade maluca do Paulo Pezzolano, acabou sofrendo demais o Leonardo Paes, mas agora eles treinaram com o grupo, todos os três, e podem ser relacionados para o próximo jogo. Só lembrando a vocês que nós vamos enfrentar uma equipe dificílima por se tratar de uma equipe que dentro de casa tem sim o apoio do seu torcedor, estou falando do Criciúma, e o Cruzeiro também deve ter dificuldades para montar o seu time, até porque Zé Ivaldo está suspenso. Não está descartado o Cruzeiro voltar a jogar com uma linha de 4, com 2 zagueiros e 2 laterais. Eu particularmente não vejo a necessidade disso acontecer, até porque a gente já viu o Giovani Jesus ser improvisado nesta posição, podendo fazer ali a saída pela direita. Acho que ele pode dar conta do recado, pode ser um quebra-galho. Eu sei que não é a função do Giovani Jesus, mas ele pode quebrar o galho nesta função. E se precisar, eu faço outra recomendação. Hoje nós temos ali o volante Adriano, que é muito bem como quando se trata, né, de ser aquele jogador mais defensivo. Se precisar, na minha opinião, poderia sim colocar o Adriano para jogar de zagueiro. Eu sei que não é a dele, mas é o famoso quebra-galho, já que o Wagner Leonardo não está nem sequer relacionado porque está lesionado. Nós temos o Matheus Silva, que simplesmente sumiu do mapa, e o Cruzeiro ainda não colocou, por exemplo, o zagueiro Everton para ser relacionado, para que ele possa ser uma opção no decorrer das partidas. Eu acho que o Paulo Pezzolano vai ter algumas dores de cabeça, mas com certeza ele vai fazer a melhor escolha para enfrentar o Criciúma na sexta-feira. Nesta segunda-feira, a expectativa é de que a gente já tivesse uma resolução final sobre a história do Daniel Júnior, até porque o seu empresário já está em Belo Horizonte. Os dois foram vistos assistindo uma partida do time sub-17 do Cruzeiro. Além deles, também teve por lá o Marcelinho e o Mitkov, que estão sendo utilizados pelo time principal do Cruzeiro. Eles também acompanharam a partida do time sub-17, acompanhando as possíveis promessas do Cruzeiro. Agora, a informação que Samuel Venâncio trouxe é de que ele está com o Diogo Silva, que é o seu empresário, mas ainda não teve uma reunião com a diretoria do Cruzeiro para tratar sobre o futuro do jogador. A gente esperava que esta decisão já tivesse sido tomada nesta segunda-feira. O Daniel live na Cruzeiro Esportes, onde ele fala que nesta segunda-feira a expectativa é de uma definição, que ele queria continuar no Cruzeiro, foi palavras do próprio Daniel Júnior, mas nesta segunda-feira nenhum tipo de reunião aconteceu, o que acabou frustrando um pouco a torcida do Cruzeiro, que tinha uma expectativa de já termos uma resolução final. Vamos aguardar. Até agora, às 6h10, nós não temos novidades sobre a situação do Daniel Júnior, que continua travado. Ou seja, Daniel segue sem treinar com o restante do elenco. Na minha opinião, é um jogador que pode agregar demais e pode sim mudar o jogo no decorrer da partida. Vamos ver o que vai dar, vamos ver se o Cruzeiro vai conseguir a renovação de contrato do Daniel. Presta atenção, meus amigos, o Cruzeiro e também o Grêmio foi denunciado no STJD e corre risco de perda de pontos por cânticos discriminatórios. Todo mundo sabe, por parte do Cruzeiro, teve cânticos racistas. Eu particularmente nem vi isso durante o jogo, só fui ver em vídeos depois. Teve cânticos homofóbicos por parte da torcida do Grêmio e todo mundo sabe. Os gremistas, né, a diretoria gremista, quis se passar de santa, que isso, que aquilo, que estava tudo bem e tal. Foi lá, denunciou o Cruzeiro estava caladinho na dele. Depois da denúncia do Grêmio, ele falou, ué, o Grêmio tá de sacanagem, tá me denunciando, sendo que o seu próprio torcedor também estava fazendo esse tipo de gesto lá no estádio. Aí o Cruzeiro também foi lá e denunciou. E o STJD acatou as denúncias e vai levar os dois à justiça. Na minha opinião, super justo, para que ambos aprendam que isso não é legal, isso não tem mais espaço no futebol. Se algum torcedor tiver sido identificado, ele poderá ser suspenso com até 2 anos de suspensão. O Cruzeiro ainda pode ser multado de 100 a 100 mil, tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio. Agora, um ponto que eu achei muito interessante é que eles falaram dos cânticos, né, mas esqueceram de uma coisa, né, uma bomba jogada pela torcida do Grêmio em cima do torcedor do Cruzeiro. Todo mundo sabe, o pessoal teve que sair às pressas do estádio, teve que ir para o posto de saúde, teve gente que teve problema no ouvido, e isso aí não foi relatado na súmula. Teve também, né, aquilo que aconteceu com o ônibus do Grêmio, todo mundo sabe, mas foi fora do estádio. Não dá para colocar isso na súmula, não dá para culpar o Cruzeiro disso, de uma coisa que aconteceu a metros do estádio. Então não dá nem sequer para nos responsabilizar. Mas a bomba que foi jogada na torcida do Cruzeiro deveria também estar na súmula, o que não aconteceu. Um absurdo total.